Olá, bem-vindos ao AUP Connection, um programa criado pela UP dedicado a compartilhar com você conteúdos de valor e insights estratégicos. Falando brevemente sobre a UP, somos uma consultoria especializada em ServiceNow, centro de treinamento autorizado e líderes em 3 quadrantes da ISG desde 2021. Temos o maior portfólio de projetos em ServiceNow em organizações líderes de mercado em seu segmento. Eu sou o Caio, sou diretor aqui na UP e hoje vou falar sobre resposta a ameaças cibernéticas. Falando sobre ameaças cibernéticas, a gente vai falar primeiro de uma aplicação que existe dentro da plataforma ServiceNow chamada Security Operations. Então ela está marcada aqui, essa aplicação ela fica dentro do pilar de tecnologia da plataforma ServiceNow. Falar sobre resposta a ameaças cibernéticas, a gente vai primeiro tratar aqui do problema que a gente quer endereçar quando a gente fala do assunto. Tá? Então, quando a gente fala, não é sobre identificar ameaças, tá? Porque tem muitas ferramentas no mercado já tratando de identificação de ameaças, tem tecnologia bastante e o tempo todo está evoluindo. Sim, temos que evoluir em identificação de ameaças, mas não basta identificar. Então, 87% das organizações que experimentaram a tentativa de exploração já experimentaram a tentativa de exploração de vulnerabilidades que já eram conhecidas, tá? Ou seja, identificadas, o problema não foi identificar, mas por quanto tempo eu demoro para lidar com esse tipo de situação. Então, o tempo médio para identificar e conter uma violação cibernética hoje é 280 dias, né? Então, dados aqui de uma pesquisa só da Checkpoint, tá? E o custo médio de uma violação é de 4 milhões de dólares. Então, um valor bastante expressivo. Então, por que eu demoro para tratar as minhas ameaças cibernéticas, né? Então, um dos pontos aqui para que eu possa tratar melhor as minhas ameaças cibernéticas é melhorar a informação que eu preciso, que eu tenho de contexto, né? Muitas das ferramentas de identificação, das tecnologias de identificação de ameaças que a gente está trabalhando aqui, que a gente comentou, né, elas trazem já suas priorizações do contexto da ameaça, se é uma ameaça crítica, se é uma ameaça menos crítica, então qual que é o nível de risco que aquela ameaça oferece, olhando para o ponto de vista da ameaça, né, como que isso está no mercado, no mundo cibernético. Agora, o que isso representa para a minha organização? Quais são os sistemas? Esse sistema é crítico? Como é que está o nível de isolamento de rede? Como é que está quem são os usuários impactados? Né? Quem são os ativos impactados? Né? Então, meus indicadores de compromisso. Tá? Então, como que isso está a nível da minha organização? Então, o ServiceNow, por exemplo, que a gente vai falar, ele começa a conectar as ameaças aos ativos, ao seu CMDB, aos seus sistemas, à sua organização, às suas informações de negócio, e com isso vai te dar uma priorização mais inteligente daquilo que você precisa tratar primeiro. Por que eu preciso disso? Porque eu tenho muitas ameaças, eu vou identificar muitos cenários e eu tenho o segundo problema que a gente fala aqui nesse slide, que é a mão de obra escassa, né? Então eu não tenho gente suficiente, geralmente eu não tenho gente suficiente para tratar todos os problemas que são identificados. Então uma vez que eu não tenho gente suficiente, mão de obra especializada para tratar tudo, como que eu resolvo isso? Eu preciso priorizar e eu preciso automatizar aquilo que for possível, né? Então do lado direito aqui eu também mostro para vocês que eu tenho muitos processos manuais. 56% das organizações dizem que as coisas escapam porque e-mails ou planilhas são usados para gerenciar os processos de resposta. Fora a quantidade de atividades que eu preciso refazer, algo que eu já fiz, porque eu venho com informações novas e eu preciso conferir de forma manual se aquela informação realmente é nova ou é uma informação que já foi validada, ou seja, eu perco muito tempo revalidando coisas que já foram validadas, né? Então, eu preciso automatizar ao máximo, tá? E um outro problema muito comum nas organizações é a questão de você trabalhar em silos, né? Ou seja, diversas áreas, cada uma olhando o seu contexto, o seu pedaço. Então, é a questão de trabalhar em silos, ou seja, diversas áreas dentro da empresa, cada uma trabalhando de forma independente, sem integração. Ou seja, segurança olhando
para as ameaças, para o risco que a empresa está exposta, né? E os times de TI olhando para as suas tarefas, para o seu trabalho do dia a dia, sem ter a visão do risco que isso está oferecendo. E óbvio que você tem o desafio de que nem tudo deve ser exposto, né? Então, como que a gente endereça isso? Então, a gente falou aqui que a gente vai encontrar diversos problemas aqui, como atrasos e altos volumes de alerta, dificuldade em priorizar, falta de comunicação dos silos e processos lentos e manuais, tá? Os fluxos de trabalhos isolados vão gerar esse tipo de ineficiência, tá? O ServiceNow, ele busca integrar tudo isso, tá? Então eu começo a integrar toda a parte de detecção, correlação, inteligência de ameaças, toda a informação de vulnerabilidade com informações dentro da sua empresa, do seu CMDB, tá? Os seus fluxos de trabalho automatizados, né? Eu consigo fazer a orquestração, eu consigo, por exemplo, conectar no seu Active Directory, na sua solução de identidade, tá? E outras soluções que você tenha no seu EDR, por exemplo, ou XDR, para de repente colocar um ambiente em quarentena de forma automatizada, ou seja, conectando tudo, conectando informações de negócio, conectando os times, né, as equipes de trabalho, tá? Tendo contextos separados de segurança e de operação de TI, só que tudo dentro de um único lugar, dentro da mesma plataforma, integrando todos os times. Essa é a proposta do ServiceNow. Exemplos aqui de problemas que a gente tem no dia a dia e a gente consegue tratar com o ServiceNow Security Operations, tá? Então, aqui um cenário de resposta a incidente de segurança onde eu tenho tarefas manuais, né? Então, eu tenho ali todo o seu fluxo ali, os seus alertas chegando ou seus inputs de eventos de segurança chegando através de e-mail, através de uma solução de CIEM, né? Mas eu preciso, quando eu tenho o fluxo manual, exportar isso para uma planilha, fazer uma triagem, olhar aquilo que faz sentido, aquilo que não faz sentido, fazer uma priorização, aquilo que eu preciso resolver primeiro, aquilo que não preciso, de forma manual. Então a gente tem aqui tarefas que muitas vezes levam horas, dias para ser feitos, e aí você tem todo aquele ciclo de envia para o time, define as tarefas, o que precisam ser feito, envia para quem tem que executar, fica cobrando aquelas execuções ou monitorando se executou, se não executou, para disparar a próxima atividade e orquestrando manualmente esse trabalho, né? Até o encerramento e depois você fazer todo o reporte daquilo que aconteceu. Vamos ver como que isso acontece quando eu tenho o ServiceNow com tarefas automatizadas. Então olha só, esse mesmo trabalho sendo feito dentro da plataforma ServiceNow, agora de forma automatizada. Eu recebendo as informações via e-mail ou via CIEM, só que integrando numa API do ServiceNow que vai me gerar essas informações dentro de um repositório único, integrado com o meu CMDB, que vai me dar informações de qual que é o nível de exposição do meu ambiente, vai me disparar automações para mim olhar em soluções de Threat Intelligence como que está o nível de exploração dessa ameaça dentro do cenário, né, mundial ou cenário ao qual eu estou exposto, a minha organização está exposta. Tá? E já automaticamente direcionando trabalhos aí para os times executarem, seja trabalhos manuais, onde eu dependo de uma intervenção humana, que eu posso continuar dependendo, mas isso de forma organizada, ou eu posso também disparar tarefas automatizadas que podem até mesmo ser validadas por humanos, ou seja, a menos posso necessitar só de uma aprovação, de um ok, de algum input humano, mas que a tarefa vai ser concluída de forma automatizada. Por exemplo, num caso de um phishing, por exemplo, e eu quero pesquisar quem foram os outros usuários afetados, se algum usuário clicou num link malicioso, então eu consigo que o ServiceNow me busque no servidor de log, que vai me trazer esse tipo de informação e me apontar direto quem foi afetado, né? Ou ir direto no seu servidor de e-mail e deletar aquele e-mail de phishing de todas as caixas ao qual ele está presente de forma preventiva, tá? Então tudo isso pode ser feito de forma automatizada pelo ServiceNow, ou seja, aquele trabalho de dias ele se torna um trabalho de minutos ou no máximo horas.
E aí o ServiceNow ele não para só na parte de resposta a incidente de segurança, aquilo que eu já identifiquei ali está tratando, mas também, né, com os seus times que vão trabalhar de forma preventiva, tá? Por exemplo, numa resposta a vulnerabilidades. Tá? Então, aqui um processo de vulnerabilidades manual, onde você tem a sua solução de scanner, você exporta aquelas planilhas, você fica validando de novo aquele trabalho para ver as vulnerabilidades que precisam ou não ser aplicadas, os ambientes que são mais críticos, qual que é o prazo que você tem para implementar esses patches, corrigir essas vulnerabilidades. Então você faz todo esse trabalho numa planilha manual, né? Não sei se é o seu caso, mas o ServiceNow ele vem para resolver esse tipo de situação. Tá? E como que o ServiceNow vai resolver esse tipo de situação? Justamente eliminando o máximo de trabalho manual. Então aqui na frente um exemplo de como que o ServiceNow vai trabalhar, né, para resposta a vulnerabilidades. Então eu integro com o seu scanner, eu agrupo as vulnerabilidades, pode ser por plataforma, por ambiente, então tudo que é de uma determinada tecnologia, Windows, Linux, Unix, banco de dados. Eu vejo aquilo que está exposto para a internet, aquilo que está segregado, aquilo que faz parte de um ambiente crítico, aquilo que não faz parte de um ambiente crítico. Então você cria os critérios que são mais importantes para a sua organização, você define políticas e SLAs, coloca isso para dentro do ServiceNow para que ele te ajude a monitorar se você está dentro da política ou não, tá? E ele atribui para os times resolverem. E aí eu não preciso que o time de segurança fique cobrando lá os times de TI, os times que precisam resolver, que precisam aplicar os patches, se eles já aplicaram, se não aplicaram, me responde, eu monitoro isso através da plataforma, através de dashboards que eu consigo monitorar através desse fluxo, né? Então o time está lá resolvendo as suas vulnerabilidades, o time está lá resolvendo os seus problemas e eu estou aqui do ponto de vista de segurança monitorando o risco, olhando aquilo que está acontecendo, em que fase que está. E se lá alguém tem algum problema, ele pode entrar com um processo de exceção e eu tenho todo o fluxo dentro da solução que vai me trazer aquilo que eu posso ter exceção, qual que são as regras para que eu tenha exceção e por qual é o prazo que essa exceção é válida. Quando esse prazo expira, automaticamente meu fluxo retoma do ponto que parou e ele continua. Ou seja, eu tenho ali um acompanhamento em tempo real de tudo o que está acontecendo e busco a solução no melhor tempo possível, reduzindo o risco para a organização. Aonde que eu faço isso? Então eu faço desde a infraestrutura de TI, então eu tenho, por exemplo, gestão de vulnerabilidades ou resposta a incidentes de segurança para a infraestrutura de TI, para aplicações, então olhar integrações, por exemplo, com soluções de SAST, DAST, ou mesmo fluxo de pentest para que os seus EHTs apontem as vulnerabilidades dentro da própria plataforma ServiceNow. E eu tenho fluxos distintos dentro da própria plataforma para tratar esses dois cenários. Então, por exemplo, para a infraestrutura que eu preciso aplicar um patch, eu direciono o trabalho para quem tem que aplicar o patch. Para aquilo que é código de desenvolvimento, então eu tenho todo o processo aqui envolvendo um AppSec, envolvendo os meus times de desenvolvimento, envolvendo o meu EHT para refazer os testes aqui, ou a ferramenta de scan para revalidar, reescanear o meu código. Tá? Então tudo isso de forma integrada dentro da plataforma ServiceNow. O que mais? A parte de SCA, tá? De verificação de configurações, eu consigo também integrar os meus testes de SCA aqui para dentro da plataforma e direcionar também as tratativas e monitorar como que estão os meus testes de SCA. E também da mesma forma para Cloud Containers, tá? Então, melhorando muito a sua postura de segurança. Resultados, então falando um pouquinho dos resultados obtidos depois que a gente faz toda essa transformação aí dentro da empresa, dentro da sua área de segurança, né? Então, mais insights sobre o contexto de negócios, né? Você se concentrando naquilo que é mais importante, resolvendo aquilo que é mais importante rapidamente, reduzindo, no caso, sua exposição
ameaças cibernéticas, melhorando a satisfação dos seus times que vão ter mais informações para tratar essas ameaças, para tratar essas ações necessárias para reduzir a sua exposição, né? Então, com as informações certas, os dados certos, as partes certas envolvidas, você tem ali 50% de redução no tempo de triagem de incidentes, pode chegar a 40% ou mais até em redução nos tempos de investigação e melhorando muito a sua postura de segurança cibernética. Mais alguns dados aqui de resultados, então com uma redução de custo, melhora de postura, né? Melhora muito a quebra de silos que você tem e aumenta muito os resultados de negócio com muita automação. Bom, próximo passo aqui a gente vai ver na prática como isso acontece dentro da plataforma ServiceNow. Então primeiro a gente vai acessar aqui esse workspace de resposta a incidentes de segurança. Tá? Então dentro desse workspace a gente começa a ter visualização dos incidentes que estão abertos por prioridade, por estágio, e aqui a gente utiliza um template do NIST, né, o framework do NIST, onde a gente tem a quantidade de incidentes que estão na fase de análise, de contenção, erradicação, recuperação e revisão. Tá? Aqui do lado direito a gente tem aqui as tarefas por controle de prazo, né, aquilo que vai expirar, aquilo que está com risco de estourar o de SLA, aquilo que já tem o SLA estourado, você pode acessar isso daqui. Hoje, né, a visão do amanhã, se tiver. Tá? Aqui a gente pode ver também relatórios de passagem de turno. Tá? E navegando aqui, posso olhar os incidentes por categoria, por tipo de incidente, também por nível do SLA. Tá? Vamos olhar aqui também o que a gente tem de informação dentro de um incidente de segurança. Então eu vou olhar aqui um incidente de segurança, tá? De phishing como exemplo. Então aqui a gente já olha um incidente de segurança de phishing de exemplo com sua classificação de risco, quem que está atribuído. Eu tenho aqui algumas tags que classificam o incidente, eu consigo trabalhar aqui com TLP, por exemplo, classificar aqui esse nível de informação desse incidente. Tá? Eu consigo aqui olhar, né, o histórico do phishing, né? Então visualizar o que tem nesse phishing, tá? Sem que eu tenha aqui os links, sem que eu tenha o risco de clicar em alguma coisa maliciosa, por exemplo. Tá? Se eu precisar fazer um resumo desse incidente, eu consigo utilizar também o Now Assist, tá? Que é a inteligência generativa, tá? Para poder resumir, por exemplo, o conteúdo desse incidente. Olha lá, ele já me deu um resumo do que é o problema, alguns detalhes e inclusive algumas ações que podem ser feitas para tratar esse tipo de situação. Então analisar o conteúdo do e-mail, identificar se tem link malicioso, notificar o usuário que ele teve uma tentativa de phishing, por exemplo. Tá? Depois a gente vai ver que tem um playbook para tratar esse tipo de situação também. Tá? Então vamos ver que a inteligência generativa ali não está muito errada não, na verdade ela está correta. Aqui quais são os ativos que estão afetados, né? Quantidade de usuários que estão afetados. Aqui é uma visão de Threat Intel, onde eu já trago dentro dos indicadores de compromisso que existem nesse incidente, aquilo que já foi identificado como malicioso ou desconhecido, tá? E aqui os tipos de indicadores aqui que a gente tem, né? URLs, IPs, e-mail, Message ID, né? Assunto de e-mail e assim por diante. Tá? Se eu tiver outros incidentes similares abertos, a plataforma já me avisa, então eu tenho 2 incidentes que estão similares. Né? Eu poderia ter também uma árvore de incidentes, um incidente pai e outros filhos relacionados estaria aqui. Nesse caso não é a situação atual. Tá? E aqui eu também acompanho as tarefas de resposta, ou seja, as atividades mapeadas para que esse incidente seja resolvido. Tá bom? Então, o que mais que a gente tem aqui dentro desse incidente de segurança? Vamos aqui olhar os detalhes. Tá? Então, eu vou ter todos os detalhes de número, fase, data de abertura, né, categoria
qual item de configuração atrelado e assim por diante. Tenho diversas informações relacionadas a esse incidente de segurança. Onde que eu encontro mais informações? Na aba de investigação. Então aqui na aba de investigação a gente vai observar todos os observáveis que o ServiceNow já classificou para a gente. Então dentro do phishing foi encontrado aqui um endereço de e-mail, um hash URL. Tá? Essa URL, por exemplo, ela foi considerada maliciosa. Aqui a gente tem aqui a quantidade de incidentes com cada um desses itens, né? Então, por exemplo, com essa URL eu tenho 3 incidentes, eu posso navegar nesse item, que é a data de atualização, e aqui, para cada item, as técnicas do Mithra Attack que estão relacionadas. Tá? Então eu consigo ir clicando nesses itens e olhando, por exemplo, eu consigo ver o que eu já tenho de informação associada. Tá? Então aqui ele passou, aqui vamos pegar aquele item malicioso, por exemplo. Então olha só, eu tenho um item aqui que foi, por exemplo, uma integração com Record Future, tá? Onde ele fez a consulta e obteve aqui um resultado X desse item. Tá? Aqui ele olhou também, teve uma outra análise onde ele encontrou, né, essa URL em algumas bases aqui na internet, né, e classificou ela como malicioso. Então aqui as formas que a gente tem. Então eu consigo trazer para a plataforma diversas integrações. Tá? Então olha só, aqui algumas ações que eu posso fazer com qualquer um desses observáveis. Eu posso bloquear uma solicitação, fazer um bloqueio dessa URL num firewall, num firewall de camada 7 e assim por diante. Tá? Então aqui eu posso ver o resultado dessa integração. Posso selecionar qual integração que eu vou utilizar. Deixa eu abrir aqui. Tá? E selecionando eu posso submeter essa ação. Tá? Poderia submeter isso também, por exemplo, uma busca dessa URL em e-mails, né? Uma busca em proxy, uma busca em logs. Tá? Então qualquer tipo de busca, e posso também visualizar informações do Mithra Attack sobre essa URL. Nesse caso aqui não tem nenhuma informação disponível. Itens de configurações que foram afetados, então tenho 5 computadores aqui afetados, usuários afetados. Tá? Acho que voltando aqui no computador, eu consigo também tomar ações em relação aos computadores. Tá? Então eu tenho, por exemplo, quero visualizar dados, estatísticas de rede, posso visualizar processos que estão rodando, ver se tem algum processo malicioso nesses computadores, e posso também isolar esses hosts. Isso daqui através de integrações, tá? Pode ter uma integração com uma ferramenta de um XDR, uma integração com antivírus. Então, de acordo com as integrações que a gente pode ter dentro da plataforma, a gente consegue tomar as ações de forma automatizada. Aqui eu estou exemplificando, né, as ações que podem ser tomadas até mesmo por um analista de forma manual, mas essas ações elas podem fazer parte de um fluxo de trabalho automatizado também. Tá? Então, para usuários, da mesma forma, eu consigo ver os usuários afetados, eu consigo ver informações desses usuários e eu consigo aqui tomar outras ações. Tá? Aqui todo o registro de outros phishings que eu tenha recebido também, eu consigo ver aqui as informações associadas. E eu consigo também fazer a busca desses e-mails, então consultar também resultados de busca desse e-mail. Então, olhar aqui e ver, por exemplo, se esse e-mail foi encontrado em outras caixas postais, né? Então eu consigo rodar busca aqui em outros servidores de e-mail. Tá? Eu consigo aqui também solicitar que seja deletado esse e-mail de servidores de e-mail. Tá? Então eu tenho, por exemplo, integração com o Exchange Online, né, de e-mail e assim por diante. Então, uma vez que eu olhei aqui, fiz toda a investigação do incidente, eu começo aqui a tratativa do incidente. Então eu tenho o recurso aqui dos playbooks. Então, de acordo com o tipo de incidente, eu posso ter já atividades já pré-direcionando, né, o que eu devo fazer. Tá? Então, primeira atividade aqui, nesse exemplo aqui, já foi até executada, que é reconhecer o e-mail que foi recebido, né? Então eu posso eventualmente notificar o usuário
né, que a gente foi receber o e-mail dele, tá? Olhar os resultados de enriquecimento, né, aqueles resultados observáveis que a gente acabou de visualizar, tá? Eu posso consultar, né, outras integrações, informações de Thread Intel, por exemplo, né? E aqui descobrir se eu tenho aqui todo o nível de risco de acordo se é uma URL maliciosa, se tem informações maliciosas. Então eu posso alterar o nível de risco desse incidente de acordo com as pesquisas, as buscas que foram realizadas, tá? Próximo passo aqui, então, é eu analisar o cabeçalho do e-mail, é isso que ele está me pedindo. Como que eu faço para analisar o cabeçalho de e-mail? Então, aqui se eu sou um analista que eu não tenho o detalhe de como que eu executo essa atividade, eu posso aqui consultar um artigo da base de conhecimento que vai me direcionar como que eu faço isso. Então, aqui ele vai me explicar como que eu executo essa atividade. Eu vou executar a atividade, vou dizer aqui, posso dizer aqui se o artigo foi útil ou não, né? Vou classificar aqui, falar aqui, ok, o artigo me ajudou, né? E vou voltar, marcar a atividade como concluída. Ele vai me direcionar aqui para uma próxima atividade, vou guardar aqui a conclusão, ele já vai me liberar. Olha só, está me liberando, me liberou a próxima atividade. Então eu preciso aqui executar, aqui, determinar o time frame, né, pegar as informações relevantes dos IPs e etc. E confirmar todas as fontes de dados, as fontes de busca, logs. Ok, executei todas as atividades, ele já me fechou essa atividade. Me perguntou aqui, posso proceder com a contenção e erradicação? Vou dizer que sim. Aqui agora ele vai executar toda a automação e vai erradicar esse phishing. Provavelmente ele vai executar ali por trás a deleção desse e-mail das caixas postais e assim por diante, tudo de forma automatizada. Assim que ele terminar de executar, ele vai me liberar as próximas fases. Olha só, passou aqui ó, a liberar e começou busca no e-mail, busca de site insert, tudo de forma automatizada. Tá? Então percebam que essas atividades elas estão sendo executadas em background, sem interação humana, tá? E à medida que elas forem executadas, ele vai fazendo a contenção automática desse problema. Já terminou, então a gente vai olhar aqui, ó, ele já executou as ações de bloqueio e agora ele deletou o e-mail, né? E agora ele está me direcionando para que eu faça o reset do password do usuário, tá? Então essa é uma atividade que ele pede que eu faça de forma semi-automatizada, né? Porque eu vou executar um clique, ele vai executar, mas ele me pede a confirmação. Tá? Se eu precisar consultar algum histórico, eu consigo vir aqui no Delete E-mails, tá? Olhar aqui todo o histórico e aqui eu vou executar o reset do password. Feitas as atividades, agora ele me abre a fase de revisão. Tá? Então aqui na fase de revisão, o que eu preciso fazer? Então eu venho aqui na aba de revisão e aqui eu posso ter já minhas pesquisas para responder. Tá? Então venho aqui e olha só, você tem como programar já pesquisas de encerramento do incidente. Então o incidente aqui causou algum dano anterior, né? Vou colocar aqui não. Vou colocar aqui também que não. Causa foi identificada. Não. Vamos colocar aqui treinamento sobre phishing. Poderia aqui responder as outras perguntas, tudo. Vamos aqui, eu acho que as outras perguntas estão configuradas para que não sejam obrigatórias. Vamos tentar responder. Só para a gente... Ok, legal. Gravou as respostas. Esperar a atualização.
Aqui ele está me pedindo uma outra pesquisa que, na verdade, quem tem que responder é o John Doe. Tá? Ver se ele já libera os relatórios para a gente. Olha só, aqui eu posso já automatizar um relatório depois que todo o incidente foi erradicado, que foi resolvido, e aí eu preciso gerar um relatório de tudo que aconteceu. Então aqui eu coloco as informações que eu preciso gerar no relatório, né, o que ele pode conter, e posso pré-visualizar esse relatório, e uma vez que ele tiver de acordo, eu salvo e posso fazer o download desse relatório. Então aqui ele vai me trazer o número do incidente, quem é que está gerando, quem que tratou o incidente, então resumo o tempo, né, todas as informações, os observáveis, todo o histórico do incidente, tá, tudo que foi executado. Ele me gera todo o relatório, as pesquisas ali final, a pesquisa do assessment, tá? Todas as respostas, qualquer outro item relacionado, tá tudo aqui, e eu posso já salvar e fazer o download e enviar esse reporte para quem precisar desse reporte. Tá? Essas informações, como é um módulo de segurança, elas ficam restritas a exatamente quem é que necessita ter esse acesso. E assim a gente resolve aqui um incidente de segurança com automação, de forma mais rápida, atingindo aqueles resultados que a gente comentou anteriormente. Tá? Onde que eu visualizo o que está acontecendo? Então eu tenho aqui todos os meus relatórios, tá? Onde eu consigo visualizar a eficiência desse processo. Então aqui eu vou ver aqui, por exemplo, todos os incidentes críticos, incidentes com prioridades, incidentes que estão com SLA para expirar, qual que é o meu tempo médio de identificação, né, do incidente, qual que é o meu tempo médio de contenção, né, qual que é o meu tempo médio de contenção para críticos, tá? Quais são os tipos de ICs que eu mais tenho afetado, né? Qual que é a minha tendência por tipo de incidente de segurança, tá, ao longo do tempo. E assim por diante, eu vou acompanhando os meus riscos por aqui. Tá? Eu tenho outros relatórios aqui que a gente pode visualizar. Eu tenho o CISO Dashboard, por exemplo. Eu tenho aqui relatórios de eficiência de operação, eficiência do analista. Tá? Então, diversos outros dashboards que podem ser consultados do ponto de vista de riscos e incidentes de segurança. Tá? Agora eu vou mostrar um pouquinho também da parte de vulnerabilidades. Aqui nessa outra tela a gente consegue visualizar como que estão sendo tratados as vulnerabilidades, como que estão sendo tratados os riscos de vulnerabilidade. Tá? Então aqui eu tenho todas as vulnerabilidades por grupo de remediação, né? E também por estar aquilo que eu estou atingindo, né, o meu objetivo da minha política de remediação de vulnerabilidades, né, e aquilo que eventualmente eu já perdi o prazo, inclusive. Né, nesse meu exemplo, inclusive, estou perdendo muito prazo aqui. Tá? São as vulnerabilidades que não eram tratadas com ServiceNow. Então aqui eu consigo fazer os filtros, tá, por grupo, saber quem são os grupos que estão perdendo mais os prazos, tá? Olhar o estágio que eu tenho, quantidade de vulnerabilidades que eu tenho em aberto, aguardando implementação, em investigação, em revisão, ou que tiveram prazo prorrogado. Tá? Então eu consigo visualizar tudo isso sem precisar ficar consultando o meu time de TI. Meu time de TI está trabalhando e eu aqui desse painel tenho a visualização de como que está o meu nível de exposição aqui a essas vulnerabilidades. Por nível de risco, tá? Aquilo que já tem tarefa de remediação e aquilo que está aqui em vermelho aqui não tem, eu preciso me preocupar para que sejam criadas as tarefas, para que os times passem a trabalhar nesses itens. Tá? Aquilo que já tem exploração, e aí eu tenho informações de threat intel aqui para saber, por exemplo, aquelas vulnerabilidades que já têm exploração e que eu preciso aumentar o meu nível de risco, por exemplo. Isso tudo de aumentar, por exemplo, o nível de risco é feito através de uma calculadora de risco que leva em consideração não só a severidade, o nível de risco da vulnerabilidade que vem do fabricante, mas também os parâmetros, as informações que eu coloquei dentro da plataforma
que influencia o meu nível de risco. Por exemplo, se já tem um exploit, se está exposto para a internet, que é esse outro indicador aqui do lado, e assim por diante. Tá? E você pode criar os seus próprios critérios para a calculadora de risco. Então, como eu falei, pelo tipo do item de configuração, aquilo que é nuvem e aquilo que teve o risco aceito ou não, eu consigo controlar. Tá? O mesmo eu consigo navegar para vulnerabilidades de container, para vulnerabilidades de aplicações, né, para vulnerabilidades do tipo de testes de SCA e assim por diante. Tá? Coisa interessante é quando eu começo a olhar, por exemplo, eu consigo visualizar para um CVE específico. Tá? Então eu quero olhar para um único item, um CVE, um reporte ali do NIST, tá? E eu quero saber como que eu estou. Então eu vou ter aqui informações desse CVE, o ID, nível de risco que vem informado pelo NIST, todas as informações, fraquezas, severidade, tudo que vem de informação lá do NIST. Tá? Aqui, por exemplo, se tem exploit ou não, então eu posso ter integração com o Shodan, por exemplo, e assim por diante. Tá? Olhar aqui os níveis de risco, né? Todos os vetores aqui informados pelo NIST. Tá? E um pouquinho mais abaixo eu vejo quantidade de itens vulneráveis, tá? E aquilo percentual que eu já tenho remediado, ou seja, eu estou aqui um pouquinho mais de 20% para remediar ainda. Tá? Aqui eu posso consultar todos os itens, tá? Quais são os dispositivos, eu posso olhar todas as referências desse item. Tá? Aqui eu tenho o link, por exemplo, da Microsoft, do Security Focus, e aí eu poderia ter link também da Tenable, Qualys e outros fornecedores, tá? Desde que eles forneçam esse tipo de informação. Se tiver exploit, por exemplo, eu poderia ter informação aqui das explorações, tá? E aqui fraquezas, né? Quais são os softwares vulneráveis através desse CVE, né? E uma informação importante, qual a solução recomendada. Então, dentro do ServiceNow eu também consigo saber, por exemplo, qual que é o patch. Então, eu tenho uma integração, no caso aqui que é a Microsoft, com o Resource Center da Microsoft, para saber aqui, por exemplo, quais são as soluções e o CVS tratado por essa solução. Então, a solução aqui é um patch que vem lá do boletim de julho de 2018, tá? E vem todas as informações, o link desse patch, e aqui ele vai me falar, tá? Quantos itens de configuração ainda tem pendente de aplicar esse patch aqui para resolver esse CVE, né? E quais a quantidade de itens vulneráveis resolvidos com esse item. Tá? Então aqui eu consigo também navegar aqui em todos os detalhes, os itens vulneráveis da mesma forma, os CVEs e as tarefas de remediação que eu tenho dentro do meu ambiente que já estão tratando desse item, por exemplo. Tá? Então vamos olhar essa tarefa aqui. Então um registro aqui de tarefa de remediação, ela já é um agrupamento, lembra daquele fluxo que eu integro com as ferramentas de scanner, e aí eu vou gerar diversos itens vulneráveis, que é o conjunto de a vulnerabilidade e o item de configuração a qual ela é aplicada, e eu consigo agrupar isso para enviar tarefas para os meus times tratarem. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma tarefa atribuída para o meu time de Windows, né, que ela tinha aqui o prazo de remediação dela, sendo fevereiro de 2024, já passou um pouquinho, né, mas aqui é a base de exemplo, né, um nível de risco 75, e aqui ele não é mais o nível de risco da vulnerabilidade específico, mas é o nível de risco dessa tarefa. Então, por que dessa tarefa? Porque ele vai agregar, ele tem o conceito de agregar todos os níveis de risco envolvidos aqui nesse grupo de tarefas, tá? Ou nesse grupo de itens. Ele vai me trazer aqui o estágio de cada item, tá? Eu tenho aqui quantos itens? 227 itens, está aqui embaixo, tá? E ele vai me trazer o estágio e eu vou acompanhando aqui esse estágio. Opa! Vamos ver se ele me atualiza.
enquanto ele me atualiza o status aqui. Aqui, qual que é a diferença? Uma vez que eu tenho um grupo de tarefas, tá? Então o que ele passa a fazer? Eu tenho a possibilidade de startar a investigação e atualizar o status de todas as tarefas que fazem parte desse grupo, né? Então, se eu começo a investigação, ele me começa a investigação para todos. Se eu estou aqui tratando uma mudança, fazendo qualquer atividade nesses itens, eu tenho a possibilidade de atualizar os itens em massa, tá? Agora, imagine que tem algum item daqui que não veio para mim, veio para o grupo errado, por exemplo. Não deveria vir para o grupo de Windows aqui, por exemplo, tá? Então eu tenho a possibilidade de selecionar aquele item específico e separar ele numa outra tarefa. Eu só clicar aqui no Split Task e ele já vai me pedir aqui uma descrição, e eu continuando, ele vai me excluir esse item daqui e mandar para outra. Não vou fazer isso agora aqui, que não é o que eu quero mostrar para vocês, tá? A partir daqui eu consigo criar mudança, colocar esse item numa mudança já existente, e eu consigo aqui resolver as tarefas, resolver o que for item duplicado, e um ponto importante, ter um fluxo de exceção. Imagine que algum item desse eu não consiga resolver agora porque, por exemplo, eu não tenho uma janela de manutenção. Eu consigo aqui solicitar uma exceção. Ele vai me perguntar até quando é essa exceção e por quê. Eu vou aqui falar porque eu não tenho janela de manutenção agora. Poderia ser porque não está disponível atualização para essa versão, né? Ou por outros motivos aqui. Eu posso, inclusive, cadastrar novos motivos se necessário for. Até quando? Até o dia 30 de novembro, por exemplo. Coloco uma nota de justificativa, que aqui está pedindo que seja obrigatório, aguardando janela, e vou solicitar. Isso daqui vai entrar num fluxo, tá, de aprovação. E aí, dependendo do nível, se for aprovado ou não, ele vai me prorrogar os meus prazos, tá? Mas o time de segurança não perde a visualização de que aquilo é uma exposição, né? Só que é uma exposição que está com risco aceito, ou seja, não vai ficar numa fila de atendimento, esperando um atendimento agora, porque agora não é o momento, né? Não adianta ficar aqui na fila como uma pendência, porque não é o momento. Então a gente consegue observar, inclusive, quais são os motivos de prorrogação, quem é que mais está pedindo prorrogação, tudo isso fica nos dashboards de controle da solução. Falando em dashboards, vamos então um pouco explorar esses dashboards aqui. Aqui eu tenho todos os itens vulneráveis por CI, né, a quantidade de itens vulneráveis, a quantidade aqui de itens que estão cumprindo o prazo de remediação ou não, né, e entre outros indicadores aqui, quantidade de itens vulneráveis abertos por CVE, né, volume que está crescendo ou não por semana, né, por modelo, e assim por diante. Tenho diversas perspectivas, por fabricante, por perímetro de rede e assim por diante. Aqui os meus dashboards do CISO, então eu poderia classificar aqui por nível de risco, quero atualizar todos os dashboards só para aquilo que é crítico, ou para aquilo que está atrasado mais de 60 dias, por exemplo, ou de 30 a 60 dias e assim por diante, tá? Ou quero ver só aquilo que está exposto para a internet, tá? Então eu tenho alguns filtros já prontos aqui que eu posso aplicar. Média de vulnerabilidades por ativo, tempo médio de remediação, né? Tempo médio de idade das minhas vulnerabilidades. Então o objetivo aqui sempre do processo é que eu consiga medir e consiga melhorar esses indicadores, né? Ou seja, se eu tenho uma idade média aqui, por exemplo, de vulnerabilidade de 93 dias, então que eu passe a ter um processo que me busque melhorar cada vez mais, né, reduzindo a zero essa média de idade de vulnerabilidades, o meu tempo médio de remediação e assim por diante, né? Aqui eu consigo ter a visualização usando a visão do CMDB por serviço, tá? Por região,
e diversas outras informações de eficiência, tá? Inclusive a nível de cobertura em relação a todo o meu CMDB, todos os meus ativos, qual que é a quantidade de ativos que estão cobertos pelos meus scans. Quais são os grupos que, por exemplo, mais prorrogam prazos aqui e assim por diante. Então, a gente espera que essas informações aqui possam auxiliar muito o time de segurança a conseguir monitorar como que está ali o nível de vulnerabilidade, o nível de ameaças, o nível de exposição de ameaças, reduzindo aquela fricção que existe entre segurança e equipes de TI, fornecendo informações com cada vez melhor qualidade para o time de TI, tá? E com a melhoria desses indicadores, cada vez melhorando ainda mais a postura de segurança cibernética aí das organizações, tá? Então espero muito que o ServiceNow possa ajudar a sua organização e que esse vídeo aqui também possa te ajudar a encontrar a melhor solução para aquilo que você busca diante de resposta a ameaças de segurança cibernética. Tudo bem? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo e ativar as notificações para não perder os próximos. Siga também a UP em todas as redes sociais para ficar por dentro de mais assuntos relevantes como este. Veja os nossos links que estão destacados aqui no vídeo e até o próximo AUP Connection.